Gênesis 2. Acharam? Gênesis 2, versículo 7, vai dizer o seguinte: então o Senhor Deus formou o homem da onde? Da onde, gente? Do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Formou do pó da terra e soprou o fôlego de vida. Nós somos formados do pó. Somos descendentes geneticamente de Adão, espiritualmente de Cristo, que também veio de uma semente, apesar de ser uma semente incorruptível, gerado pelo Espírito Santo, ele vem do pó, não volta para o pó. Sim ou não? Porque ele ressuscitou e depois foi assunto ao céu. Seu corpo não voltou ao pó, porque ele tinha uma semente incorruptível. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. Eu quero que você entenda que nós fomos formados do pó. Não, todo mundo sabe disso, mas qual o sentido disso, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dar o significado à palavra formou. Porque primeiro, quando vamos olhar do capítulo 1 de Gênesis ao capítulo 2, nós vamos observar Deus criando tudo. Criou a terra, criou o mar, separou a água da terra, criou a luz, chamou de noite, criou o sol, chamou de dia, fez a rotação da terra numa rotação de 24 horas exata, vira um dia, se conta o tempo por um dia, por uma semana e depois por um ano, e assim vai. Então, é interessante entender que depois que Deus faz isso tudo, Deus formou um homem do pó da terra. O que Deus colocou no Éden, num jardim chamado Éden, e o que Deus colocou a parte dele no Éden? O que era? Escola bíblica. Diga para o seu irmão, escola bíblica. Não sabe? Deus colocou uma árvore, gente. Sim ou não? Dele. E falou, não coma desse fruto. Deus não colocou um fruto lá, num patamar elevado, flutuando. Colocou a sua árvore. A árvore da vida. E quem comesse daquele fruto iria conhecer o bem e o mal. Sim ou não? Então, a partir do momento, Deus cria o homem do pó da terra, mas a sua semente veio da terra também, que era uma árvore dele, que ele plantou. Então, a força da terra, ela fazia com que tanto a árvore de Deus tivesse vida, como do próprio pó que dava vida à árvore de Deus, ele cria a sua maior criação, que é o homem. Nossa, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. E do fruto dessa árvore, que era alimentada, porque o que alimenta a árvore? O solo. Então a força da terra, e existem algumas passagens que são interessantes, quero que você fique muito ligado, porque vamos falar um pouquinho de teologia, e para que você possa entender o significado, não é só vir aqui, a gente fazer uma oração e você voltar, mas você ter convicções do que você está fazendo aqui, principalmente à luz da palavra de Deus. E a Bíblia diz que Abraão, quando ele chega na terra, e nosso tema todo é baseado em Abraão, a terra, chega um momento que a terra de Canaã tem fome, ele desce o Egito, aquela coisa toda, mas depois que passa esse momento, vai acontecer isso com Jacó. E também a terra passa a ter fome e ele decide ir ao Egito. E Deus não permite, Deus diz, não faça isso, porque quando Abraão desceu, ele fez besteira. Veio do Egito, trouxe a escrava Agar e teve o filho Ismael. E aí Deus falou, não, você não desce. E ele foi para a terra de Gerar. E essa terra de Gerar era a terra dos filisteus. São inimigos de Israel. E a Bíblia diz que Jacó, ele semeou e produziu em um ano 100 por 1. Então eu queria que você entendesse que os filisteus nessa terra jamais haviam conseguido fazer o feito que fez Jacó. O cara na terra dele não conseguia plantar
e colher 100 por 1 em um ano. Chega Jacó, planta, em um ano ele vai colher 100 por 1. Isso vai gerar problema, porque depois nós vamos falar dos poços enterrados, e os filisteus vão tomando os poços de Isaac, e vai tomar os poços, é aquela coisa toda. Então quando você chega ali, não Jacó, Isaac, gente, confundi aqui. Então a questão é que ele chega lá, produz, e ele desentulha poços, e os poços, quando eram entulhados, é porque não tinha mais água, e se jogava o entulho justamente para as pessoas, quando fossem cavar, e saber que ali não tem água, já acabou a água aqui do lençol freático lá de baixo, já não tinha mais. E ele vai, tira os entulhos e declara que o seu pai, que havia cavado aqueles poços, poderia a água voltar, e quando ele tira os entulhos, a água volta. Que coisa tremenda! Então, a bênção do homem sobre o solo. Deus criou um homem para governar a terra. A terra, nós viemos da terra para governar a terra. Que coisa forte. Mas eu quero ficar só aqui. Vocês estão entendendo, sim ou não? Digam amém. Hoje o povo está meio esquisito, hein? Teve um dia bom? Sai. Sai aí, vamos embora. É o 4º dia ainda. Pelo amor de Deus. Ainda tenho 8 dias pela frente, né? Então vá abra sua Bíblia comigo aqui em Eclesiastes. Eclesiastes 12. E aí que nós vamos ver uma coisa interessante, isso, muito profunda essa noite. Eclesiastes 12. No versículo 7 vai dizer o seguinte. Eu vou esperar você achar, tá bom, gente? Eclesiastes fica aí na Bíblia. Está entre Gênesis e Apocalipse. E provavelmente depois de Salmos, você vai achar fácil. E Salmos está no meio da Bíblia. Mais do que isso, é ajuda dos universitários. Vamos lá? Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Diz assim: o pó volte à terra, de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Diga aleluia. O pó volte à terra. Então, veio do pó e a terra retornará. Olha que coisa incrível. E o espírito volte para Deus. Por quê? Porque quando o homem é criado do pó, diz a Bíblia que Deus soprou sobre ele a vida. Existia a matéria, que nós somos de matéria, e essa matéria veio de onde? Do pó. Mas o que move essa matéria, porque sozinha ela não é nada, é uma alma, que nós somos uma alma vivente, e o Espírito de Deus que habita em nós. Então quando ele sopra o Espírito, essa matéria tem vida. Mas essa matéria é barro. Então nós somos um barro com vida. Por isso Jeremias, quando vai fazer uma menção, preste atenção nisso, quando Jeremias vai fazer uma menção ao povo de Israel, a fraqueza que eles estavam, a distância que eles estavam de Deus, ele diz assim: vai descer à casa do oleiro, porque é na casa do oleiro que se mexe com pó, com barro. Está fazendo uma menção, e nós cantamos aqui e falamos tanto disso, mas na verdade o que Jeremias está revelando ao povo é o seguinte: vocês são um pó que estão sem vida, então vocês só têm matéria, vocês estão longe, porque o que me aproxima de Deus não é o corpo, e sim o Espírito. Mas somos terra vivente, e quando ele diz vai à casa do oleiro, quebra esse vaso, acerta ele que está torto, faz tudo novo, está dizendo, vai pegar o barro e vai trazer a vida. Eu achei que o povo aqui ia glorificar mais hoje. Então ele tem uma revelação espiritual do que representa o homem. Nós somos barro com vida. Você pode dizer isso para o seu irmão? Você é um barro com vida, que veio
e voltará para a terra, mas o espírito volta para Deus. Diga aleluia. Diga aleluia. Então eu quero que vamos entender o que significa a palavra formar, porque a Bíblia diz que Deus formou. Nós vamos ver até o capítulo 7 do capítulo 2 de Gênesis, Deus criando. Agora Deus forma. O homem não foi criado, o homem foi formado. O poder da palavra Elal, que significa a soberania da palavra profética, do acontecer, do haja. E Deus disse, haja luz, houve luz. Ele foi criando, mas quando chega no homem, ele formou, ele forma. Vamos entender o que significa formar? A palavra formar, e eu vou falar da sua origem também, de alguns significados ou sinônimos, que da origem significa fazer a existir. Deus criou os firmamentos, e Deus criou as montanhas, e até hoje as montanhas estão lá. Sim ou não? Então ele criou e vai ficar lá. Tem vida? Não. O mar tem vida? Não, o mar dá vida. O mar não sai assim, ei, oi, tudo bem? Mas quem está dentro do mar, os peixes estão vivos, porque a água dá vida. A terra está viva? Sim ou não? Mas ela dá a vida. Formou, fez existir algo. Formar significa conceber, imaginar, produzir. Por isso aquela música é muito bonita. Até hoje, quando tiver que botar alguma foto das minhas filhas, eu sempre vou usar essa música, porque ela reflete uma verdade, né? Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima, que me planejou, em suas próprias mãos pintou. É literalmente isso. Você não foi uma obra assim, veio, vai, 1, 2, 3, 4, forno, 5, 6, 7. Não, nós somos na terra, somos assim. Você é o teu CPF e nada mais além do que isso. Somente para as pessoas que amam você. Fora isso, para o Estado, você é só um número. Mais nada. E olhe lá. Então, ele vai dizer que ele construiu, ele produziu, ele preparou, ele pegou o barro e formou, e ele desenhou, e outra coisa, é tão forte isso, que cada barro, olha que coisa interessante, cada barro que sou eu e você, cada homem e mulher que foi criado do pó, ele deu um DNA, não existe ninguém igual a você no mundo. Eu estou falando de 8 bilhões, sei lá, de trilhões de pessoas no mundo. Você tem um DNA que ninguém vai ter igual. Geneticamente, cientificamente, você é exclusivo. Quando vamos falar de igreja, vamos falar de homem e mulher, nós somos uma coisa só, ok? Mas diante de Deus, do Criador, quando Ele pega o barro para te criar, Ele vai fazer, vou fazer uma peça única. É mais ou menos como hoje pegar lá um quadro de Picasso que não tem lugar nenhum. Isso vale trilhões de bilhões de dólares. Porque é único, exclusivo. Saiu da mão dele. Oh, que terra valiosa é essa você, hein? Então, a primeira coisa que nós temos que parar de nos menosprezar, achar que Deus não está no... Cara, Ele não tem como Ele não te ver, porque Ele está em você. Ele está na sua essência. Ele está no seu falar, no seu andar, no seu existir, na sua existência. A sua existência chama-se Deus. Ele existe no pó. Ele pega o pó e sopra, e quando Ele sopra, Ele coloca a sua vida num pó.
e esse pó passa a ser alma vivente, igual eu e você. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. E aí, formar significa transmitir conhecimento, instruir, estabelecer, fixar, descrever, traçar. Tudo isso representa um pouco do que Deus fez em mim e em você. Mas olha, Ele pega a terra, que Ele cria tudo, depois forma daquilo que Ele criou. Então, tudo que existe na terra, que foi criado por Deus, foi designado o governo daquele que Deus formou para cuidar daquilo que Ele criou. E aí a coisa fica séria. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque toda a Bíblia, toda a história da Bíblia, toda a história da essência da teologia está relacionada à terra, está relacionada a solo. Que coisa forte. Olha o que a Bíblia diz, eu queria que você fosse comigo. Aqui em Josué, Josué capítulo 1. A gente tem que ver ligado para esse escuto, hein? Senão é mais fácil ver França e alguma coisa aí. Capítulo 1 de Josué, versículo... Vamos olhar aqui. No versículo 2 diz assim, ó: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Que lugar é esse que está falando? Está falando de terra. Então, quando Deus estava dizendo, onde vocês puserem os pés, eu darei a vocês. Então está falando de uma autoridade, porque nós não fomos criados e sim formados para onde pisarmos sobre aquilo que Deus criou, estabeleça uma autoridade. Então significa que nós somos terra que governa em terra. E para isso nós precisamos de uma bênção. Porque Deus estava falando para eles, quando você puser a planta dos pés, onde vocês pisarem, vai ser de vocês. O que Deus estava falando, ei, pó da terra, que um dia voltará para a terra. Você vai pisar na terra. E quando pisar na terra, a terra será sua. Mas por quê? Porque quem pisa na terra tem uma bênção estabelecida sobre ele. A terra, ela então se submete à autoridade daquele que também é terra, mas tem a bênção para governar na terra. Aleluia. Então, bispo, o que o senhor pediu para eu trazer um pouco de terra? Bom, já expliquei. É muito simples. A terra da sua casa, lá do seu lugar, do seu estabelecimento, não sei de onde você trouxe, representa o quê? A terra. Certo? Mas você trouxe. O que a gente vai fazer com essa terra, bispo? Eu não vou fazer nada com a terra, eu vou fazer contigo. O que eu vou fazer? Eu vou abençoar você, e você com a sua terra na mão. E quando você vai sair daqui, vai voltar e vai lançar a terra de lá onde você pegou. Porque a bênção que está sobre você, quando você pisar sobre a terra, você vai governar sobre ela. Ei. Diga aleluia. Se eu fosse você, eu levantava as duas mãos para os céus e dava uma rajada de glória nessa noite. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Onde puser a planta dos pés, ninguém prospera. A gente vai lá, prospera. Eu me lembro de quando começamos a obra lá no antigo templo, bem no iniciozinho da igreja. No iniciozinho da igreja, não, a igreja, chegamos aqui em maio de 2010, quando começamos as primeiras obras. Tem pouco tempo, né? E olha que a gente já fez, foi coisa. E quando começamos a construir, levantar tijolo e fazer, porque não sabíamos o que ia fazer, eu falei, vamos levantar tijolo e tal. Aí veio uma pessoa
que é pastor aqui da área, e entrou e estava alguns irmãos, a gente fazendo massa, levantando. Ele entrou, sem ser convidado, e falou assim: espaço bom, né? E olha que era 6 terrenos. Agora são, sei lá, o espaço total dá 3.000 metros quadrados. Mas na época era pouquinho. E quando aquele pedaço lá, ele falou assim: aqui é muito bom. Aí eu, bom? Eu não estou vivo. Quando eu passava na frente aqui da Brasil, quando eu passava na frente do Coafá, que era um brejo. O nego tinha medo de soltar, não tinha luz, tinha medo de soltar de ônibus para não ser assaltado. A frente era um brejo, uma lama horrorosa, o muro todo arrebentado, era um lugar feio demais. Era um lugar que nenhum pastor queria comprar terreno para construir igreja. E aí ele falou assim: também num terreno desse as coisas acontecem. Eu falei: pastor, deixa eu falar uma coisa para você. Primeiro que eu não te convidei você a entrar aqui. O ponto era bom. Eu falei: bom, ele falou isso para mim. O ponto é bom. Eu falei: meu irmão, deixa eu falar uma coisa. Primeiro que isso aqui não é loja. Não tem ponto, a igreja não tem ponto, né? Então já começa por aí. Segundo, que eu não te convidei a entrar aqui para você falar essas besteiras que a gente está trabalhando. E terceiro, o seguinte, deixa eu te falar: se você arrumar um terreno para mim lá dentro do onde pousa o aviãozinho lá, o ultraleve, vai crescer. Porque é a bênção que está sobre mim que vai governar a terra. Não é os querido, se eu quisesse isso aqui lotar, eu fazia de frente para o Coafá, quebrava aquele pedaço lá, e essa catedral fazia de frente para lá. Eu estou no meio de um terreno onde ninguém vê a igreja. Sabe por que eu construí aqui? Primeiro que Deus mandou. Mas sabe por que eu construí aqui? Por causa de uma coisa. Porque ali onde é o batistério tinha uma torre. Cadê a foto da torre? Está vendo aquela torre ali? Ela ficava ali, ó. E essa torre era a torre dos cracudos, do pessoal se drogar aqui. Já teve mulher grávida que morreu. Muita gente morreu dentro dessa torre. E um dia que a gente estava ali derrubando ela, fazendo ela cair no chão, Deus falou comigo assim, me lembrou de um versículo que: aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Literalmente, quando as pessoas descem naquelas águas, não é um batistério qualquer. Porque se você parar para pensar, poderia ser do outro lado, poderia ser. Por que lá? Porque ali onde morreu gente, também morre até hoje. Só que agora morre para reviver, morre para nascer de novo. Quando você entender o mistério e a bênção que está sobre a sua vida, você não vai se preocupar um pouco menos com a terra, porque a terra vai produzir o seu próprio fruto pela força de quem está sobre ela. Oh, aleluia. Tá bom, bispo? E por que então a bênção da proteção da nossa família? Para pensar. Você vai sair daqui mais do que abençoado hoje. Diga glória a Deus. Diga: eu vou sair daqui abençoado, ungido, quando eu pegar a minha terra e lançar de volta no terreno. Quando o diabo vier e quando ele chegar ali, ele vai ter que parar e falar que nessa casa eu não posso entrar. Você vai ter um ano de 2023 que Deus vai guardar a tua família, que Deus vai guardar os teus filhos. Lá não vai entrar enfermidade, lá não vai entrar morte, lá não vai entrar dor, lá não vai entrar tristeza, porque a bênção que está sobre você vai estar sobre a terra. Glória a Deus! Diga glória a Deus! Se eu fosse você, eu dasse um abraço nesse irmão que está do seu lado, meu Deus. Diga aleluia. Abraça ele e diga para ele, abraçadinho com ele aí. Diga para ele: como prometi, todo lugar onde puser os pés, eu darei a vocês. Agora profetiza forte, diga: seu território se estenderá por muitos lugares.
Eu vou pregando e sempre quando eu vou pregando vai vindo lembranças que eu não tenho durante o dia. É incrível. E só para lembrar aqui, dos que estão aqui desde o início, quando nós começamos a construir aqui, não tinha nada, isso aqui, não tinha nada. Estado com a FA, não tinha nada. A igreja começou a levantar, começou todo mundo. Hoje, quando você passa e vê essas construções todas, Altibeco, né? Que isso é uma coisa famosa, tem vários lugares aí. Quando você vê isso aqui, você vai vendo que isso tudo, por causa de alguém que pisa na terra, abençoa a terra. Você pode comprar um terreno e todo mundo fala, até louco, vai construir uma casa aqui, daqui a pouco começa a construir uma do lado, daqui a pouco vira o bairro maravilha. Porque a bênção de Deus está sobre nós. Você é barro que governa o barro.